Segue para o Senado o projeto de lei que diminui as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado PL da dosimetria com 291 votos a favor e 148 contra. Com isso, os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma das penas. Então vai usar a pena mais grave em vez de... Deu para entender, né? Os parlamentares da oposição estimam que Jair Bolsonaro poderá cumprir 2 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, em vez de 7 anos e 8 meses. Márcio Rocha, explica tudo para a gente, conta mais sobre esse cálculo que foi feito. Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o Senado deve começar a analisar esse projeto, né, nos próximos dias. Esse projeto, esse texto que prevê a redução das penas das pessoas condenadas pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro e também pela tentativa de golpe de Estado. Então, isso inclui também o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já foi falado, né, mas bom lembrar, 291 votos a favor e 148 votos contrários nessa votação do relatório que foi apresentado pelo deputado Paulinho da Força. Esse texto foi aprovado, como diz o Megali, né, agora há pouco, né, 4 horas da manhã que terminou essa sessão, e determina para os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, as penas não serão mais somadas, e sim será usada a pena mais grave. Nesse texto original, que era do deputado Marcelo Crivella, previa a anistia a todos os envolvidos e todos os acusados dos 4 grupos, né, que foram relacionados na tentativa de golpe depois das eleições de 2022, que foram julgados, né, estão sendo julgados agora o Núcleo 2, mas que já foram e ainda estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Se for aprovada pelo Senado e também sancionada pelo presidente Lula, devem ser beneficiados, por exemplo, além de Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha, né, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do deputado federal Alexandre Ramagem, todos eles condenados pelo Supremo Tribunal Federal. As penas que eles foram condenados variam aí de 16 a 24 anos em regime fechado e foram todos condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que, como a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu, a nova regra implicaria a revisão do total desses crimes, desses 2 crimes, né, de tentativa de golpe de Estado e também a abolição do Estado Democrático de Direito, né, prevalecendo a pena maior. E aí prevaleceria a pena de 12 anos por tentativa de golpe de Estado nesse caso. No entanto, agravantes e atenuantes ainda serão aplicáveis nesse cálculo dessas penas. Os aliados, principalmente os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, avaliam que ele deve ficar em regime fechado aí por volta de 2 anos e 4 meses, e não os 7 anos e 8 meses que foram calculados inicialmente. E aí a gente tem a posição agora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que afirmou que os senadores devem analisar esse texto em breve, justamente para acabar com essa discussão. Vamos ouvir. Acho que nós temos que buscar um meio termo para modernizarmos a legislação, para melhorarmos, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei de abolição de crime contra o Estado Democrático de Direito. E sempre disse, e repito e vou reafirmar, que achava que um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era fazermos a modernização / atualização dessa lei. Então, quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Agradeço Vossa Excelência, senhor presidente. Este ano ainda. Esse ano. Não foi o compromisso que eu pedi desde o começo do ano? Pois é, então a gente deve ter alguma relação aí, né, algum anúncio nas próximas horas para saber exatamente quando esse projeto vai ser analisado pelo Senado, já que ele foi aprovado na Câmara na madrugada de hoje. Lembrando, só para a gente finalizar, que o relator do texto também propõe que a realização de estudo ou trabalho para reduzir as penas, como permitido atualmente no regime fechado, deve valer aí no caso da prisão em regime domiciliar. Foram rejeitados nessa votação durante a madrugada todos os destaques apresentados por vários partidos na tentativa de mudar trechos desse texto. E aí, ali por volta das 4 horas da manhã, essa sessão foi encerrada
e esse projeto foi aprovado, pessoal. O Brasil já teve pelo menos 9 tentativas de golpe. Aliás, 9 golpes de Estado bem-sucedidos na sua história. O último foi de 1964 e a última tentativa frustrada foi o ataque às sedes dos 3 poderes em 2023. Se a gente for pegar aqui todas as tentativas, a lista é muito longa para a gente conseguir encaixar nesse horário. Mas pela primeira vez, essa é uma lista muito curta, na verdade é uma lista de uma página só, o Brasil puniu golpistas e pessoas que tentaram dar um golpe de Estado. Foi um momento histórico, o Brasil foi elogiado e virou referência em todo o mundo por ter conseguido fazer as pazes com uma página triste e perigosa da sua história, mas ontem a Câmara dos Deputados disse: aqui não, queridinha. Aqui não. Aqui a gente vai modernizar as leis para beneficiar um indivíduo e aí na esteira levar junto um país. Tornar praticamente impossível de punir à altura um dos crimes mais graves que podem acontecer dentro de uma república. Agora, quando o Alcolumbre fala em lacunas, quais são as lacunas nessa frase aí, Márcio? O que ele está deixando de falar? O que ele entende como lacunas a respeito da legislação que nós temos agora? Pois é, com a palavra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Porque essa é uma questão, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Motta, quando anunciou a votação ontem, falou justamente isso, né? Que precisava passar, virar essa página da história, né? Desse golpe de Estado, né? Dessa tentativa de golpe de Estado que a gente teve no dia 8 de janeiro, e ficou por isso, né? A gente não sabe exatamente quais são essas lacunas, mas diz que precisam, os parlamentares precisam analisar exatamente para virar essa página da história do Brasil, mas depende, né, de quem talvez tenha cometido esse crime, né? Porque claramente ontem a gente teve Hugo Motta mostrando de que lado ele está em relação a esse assunto. Diz que a anistia, desde que quando aconteceu o 8 de janeiro, é discutida, é colocada em discussão, né, em debates nas falas dos parlamentares, e parece que ontem a gente teve, pelo menos do lado da Câmara, uma virada de página, mas agora cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falar o que está de errado na legislação, que só depois do 8 de janeiro que agora precisou, né, ser consertada a lei, né, que trata justamente dessa tentativa de golpe de Estado. É curioso, né? Você tem uma lei que nunca foi aplicada, né? De fato. É uma lei para punir os bandidos que invadem a sua casa, Carla. Ela nunca foi aplicada. Aí, em determinado momento, alguém que invade a sua casa vai preso, é julgado e vai preso. Fala, opa, precisamos mudar a lei para proteger os bandidos que invadiram a sua casa. Né? Para que outros possam invadir. Eu não chamaria de virada de página, eu chamaria de virada de mesa. Né? Eu sou a favor também de virarmos a página. 2026, temos uma eleição, temos uma Copa do Mundo, temos questões econômicas, temos reformas a serem feitas. Se tem alguém que quer virar a página, sou eu. Agora, isso não é virar a página. Isso é fazer com que essa página continue solta e nos assombrando. Né? Isso não é uma virada de página. A virada de página é a punição. Né? A historinha da Turma da Mônica só termina depois que o Cebolinha, que provocou a Mônica, apanha. Se não tem o castigo, o crime continua pendurado. Entenderam a analogia? Se ficar só um xingamento, a historinha não acabou. O Carlos de Jundiaí, nosso ouvinte, ele mandou mensagem para cá dizendo quando foi que os deputados trabalharam tanto, até as 4 horas da madrugada, para aprovar algo que seja benéfico para mais pessoas, né? Para o nosso país, para a sociedade. Difícil contar, viu, Carlos? Até estou fazendo uma busca aqui, mas o que eu encontrei foi que recentemente a gente teve a definição de 4 horas de trabalho presencial na Câmara dos Deputados. Foi em fevereiro desse ano e a gente falou, né, sobre isso. A gente falava sobre um período, digamos que mais curto de trabalho presencial e não essa extensão até as 4 horas da madrugada para aprovação de projetos que atendam aos interesses de mais gente e não somente de um grupo pequeno de pessoas. Obrigada pela sua mensagem.